você pega a comparação dos Estados Unidos com o México, é um negócio muito grande, nem comparar o Brasil com os Estados Unidos também, certo? As oportunidades lá que surgem, elas acabam dando muito mais dinheiro para as pessoas, certo? Viver, ganhar muito mais dinheiro do que aqui. O Ivan Lins, o nosso grande compositor, conta uma história de que a faxineira que ia na casa dele, ela trabalhava 4 horas certinho e era $150 o preço da faxina. Ali acho que era em Los Angeles, que ele morou lá um tempo, certo? $150 da faxina. Ela fazia 2 ou 3 faxinas por dia por ali. Então você pega ali, é um rendimento de $300 a $450 por dia, trabalhando muito. E ele falou, essas pessoas trabalham durante 5, 10 anos nos Estados Unidos, guardam um bom dinheiro, voltam para o México com 20, $30 mil no bolso, abrem um negócio lá, certo? Quer dizer, esse é o tipo de sonho que os Estados Unidos proporciona para muita gente, certo? Um sonho que é impossível nos países de origem, e ele continua sendo atraente ainda. Daí essas leis, toda essa preocupação toda com isso, e essa enchente toda. Nova York é um paraíso de imigrantes, né? Eu fui lá uma vez e vi como tem gente falando espanhol pelas ruas de lá, certo? E não só espanhol, como muitas outras línguas. É um problema muito sério mesmo. Não, é verdade. Agora, uma outra coisa que as pessoas esquecem, que a vida aqui também é muito cara. É cara também. Então, quer dizer, o pessoal que quer vir para cá, as pessoas que vivem na América Latina, não, a gente vai para os Estados Unidos, inclusive, para fazer fortuna, para não sei o quê. Não é bem assim, porque tem que trabalhar custo muito, de vida aqui, o custo de vida é muito alto. Então, você precisa ter seguro de saúde, você precisa ter uma série de outras coisas que no Brasil, de certa forma, é muito mais barato do que aqui. Então o pessoal fala, eu vou tentar a vida nos Estados Unidos. Só que esquece que aqui é difícil também, não é nada fácil. Demora para você chegar e ter um padrão de vida bom, de você ter um bom trabalho. Um exemplo disso, por exemplo, a minha esposa é médica. Então, quando a gente resolveu, eu fui para o Brasil, fiquei aí no Brasil 5 anos, voltei para cá. Quando ela chegou aqui, a gente achava que, no caso, seria fácil dela ser médica aqui. Demorou 10 anos para ela ser médica aqui também, ou seja, ela já é PhD no Brasil, trabalhava no Laboratório Fleury, um monte de hospital aí, veio para cá, a gente achava que ia ser um negócio tranquilo, não, demorou 10 anos, ela teve que fazer a residência novamente, ela teve que fazer 3 exames do board, que são, cada exame desse você demora 1 ano para estudar e fazer, demorou 3 anos para ela poder se tornar médica aqui para passar nas provas, depois tem que fazer a residência novamente, e depois um curso para poder homologar o PhD dela, ou seja, são 10 anos que ela teve que fazer depois que já era médica no Brasil. Logicamente, agora ela está feliz da vida, mas é um sacrifício grande que não é todo mundo que segura a onda, não. Henrique do Vale, mais alguma coisa, Edmilson? Não, é difícil mesmo, tem que trabalhar muito lá, certo? Se você quiser ganhar dinheiro, tem que trabalhar bastante. Ganha-se, mas tem que trabalhar muito. Exatamente. Aqui também tem que trabalhar bastante. Obrigado, viu, Henrique? Todos nós. Bom final de semana para vocês. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, Edmilson. Até mais, tchau. Tchau, o Edson. Último dia, né? Seu hoje, a segunda-feira é a Rose, já que volta aí, né? Se eu não me engano. Depois de 8 meses de férias, a Rose volta. 8 meses. Eu só posso agradecer a sua presença aqui, certo? Edson, queria agradecer no fim do programa a sua presença aí, que segurou com dignidade o microfone da Band aí. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, Henrique. Tchau, Edmilson. Tchau, Lucas. Tchau, ouvinte. Vem aí Nossa Área. Segunda-feira, Rose e Google Alminete de volta. Bom fim de semana. Fiquem com Deus. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes.
Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sexta-feira, tá chegando o final de semana e eu agradeço muito o carinho da sua audiência aqui com o timaço de Carlos Batista. Vamos juntos, até meio-dia, com tudo que rola no mundo esportivo para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta oficializa a renovação do empréstimo de Matheus Jesus. Volante assinou até dezembro e estará liberado para jogar no dia 5 de fevereiro. Macaca encerra hoje a preparação para enfrentar o 15 amanhã. Os ingressos para a torcida da Ponte estão esgotados. Guarani inscreve Neilton no Paulistão e prepara estreia para amanhã, diante do Ituano no Brinco. Em Santos, Cruzeiro e Curitiba, atacante de 28 anos será apresentado daqui a pouco. Agora, restam 3 vagas na lista para o estadual. A diretoria não descarta novos reforços. Acusado de agressão sexual, Daniel Alves é detido na Espanha. Lateral responde à denúncia por ocorrido durante uma festa em Barcelona, mas nega a acusação e aguarda investigação. Gilberto é anunciado como novo atacante do Cruzeiro. Ex-centroavante do São Paulo, Internacional e Bahia, estava no mundo árabe e foi oficializado como o 14º reforço da Raposa em 23. Brasil estreia no Sul-Americano Sub-20 com vitória sobre o Peru 3-0. Vitor Roque marcou 2 gols e Andrei Santos fechou a conta. Bandeirantes. 971021493. Mande a sua mensagem para cá de texto. Um texto curto, mande sempre seu nome, a sua identificação. Pode fazer a pergunta, pode fazer seu elogio, sua crítica, fique à vontade. 971021493 é o WhatsApp. Mande para cá, para a Rádio Bandeirantes, e daqui a pouco a sua mensagem vai pro ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Alô Ponte Pretano. O novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco. E vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que ontem, pelo Campeonato Paulista da Série 1, 2 partidas foram realizadas pelo encerramento da segunda rodada. O São Paulo de virada em Araraquara bateu a Ferroviária por 2-1 e o Palmeiras em Ribeirão Preto venceu o Botafogo por 1-0.
Na classificação até aqui, no Grupo A, liderança do Red Bull com 4 pontos, o Botafogo é o segundo colocado com 3. No Grupo B, a liderança do São Paulo com 4, o Guarani é o segundo colocado com 3. No Grupo C, a liderança do São Bento, 4 pontos, o Corinthians é o segundo colocado com 3. E no Grupo D, a liderança do São Bernardo com 4 pontos, mesma pontuação do Palmeiras. Lembrando que ontem, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a equipe do Santos Futebol Clube derrotou o Fortaleza de virada por 2-1 em jogo realizado na cidade de Santo André. O Peixe agora vai encarar na semifinal da competição o América Mineiro. Na outra semifinal, que será realizada amanhã, Palmeiras e Goiás se enfrentam no Allianz Parque. Vale destacar ainda que pelo Campeonato Paulista da Série A2, abertura da terceira rodada amanhã, com o jogo entre Ponte Preta e 15 de Piracicaba, 11 horas da manhã, no Barão da Serra Negra. E o Guarani, pela terceira rodada da Série 1, joga também amanhã às 4 da tarde no Brinco contra o Ituano. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Lucas Pessoa, atender os nossos clientes, os nossos ouvintes. O tempo urge. Eu não vou conseguir ler todo mundo hoje, infelizmente, mas vamos lá. CH, qual você acha melhor? Qual Guarani é melhor para você? O time do ano passado ou esse? Carlos, de Águas da Prata. Não dá para saber ainda, Carlos. A gente precisa assistir mais esse time jogar do que para fazer comparativo, né? Eu até acho que não dá para fazer comparativo. Você precisa, né? São campeonatos diferentes, situações diferentes, mas eu prometo que daqui umas 3, 4 rodadas a gente faz uma avaliação com um pouco mais de critério, tá bom? Obrigado pela mensagem. De empatar ou ganhar em Piracicaba, pode anotar. Na quarta contra o Monte Azul é no mínimo 7 mil. Abraço, Marcelo. A torcida da Ponte está comparecendo e eu espero que seja assim, com muita ordem, tranquilidade em Piracicaba amanhã, 11 da manhã contra o 15. Então, tranquilidade, calma, vamos torcer, cada um para o seu time, mas principalmente com bastante paz. Bom dia, amigos da Band. Por favor, informar se procede a informação de que o contrato do atacante Gé tem uma cláusula que libera ele de graça, se um time da Série A quiser. Desculpa, Edilson. Um abraço para você, obrigado pela sua mensagem, eu não tenho essa informação, tá bom? Vamos lá. Hora certa? Lucas, não é fácil, não. 11h37 agora. É hora da Ponte na Band. Tá chegando o Carlos Batista com a sexta-feira, o boletim da Ponte Preta. Tudo bem, Batista? Bom dia. Legal, CH. Vamos então com informações da Ponte Preta. A Macaca, com aproveitamento de 100%, com 6 pontos em 2 rodadas da Série A2 do Campeonato Paulista, tem o melhor desempenho desde 2008. Naquele ano, disputando a Série A1 do Paulista, a Ponte obteve 4 vitórias nas 4 primeiras rodadas da competição. Ganhou do Ituano 4-2, do Paulista 2-1, Mirassol 3-2, São Caetano 3-0 e depois perdeu para o Bragantino por 3-1. Sérgio Guedes era o treinador e levou o time da Macaca à final. Na semifinal venceu o Guaratinguetá e enfrentou o Palmeiras na decisão no antigo Palestra Itália e perdeu. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Palmeiras. Palmeiras goleou 5-1 e foi o campeão naquela oportunidade, a Ponte ficando com mais um vice-campeonato. A Macaca encerra nesta sexta-feira a preparação para enfrentar o 15 de Piracicaba no estádio Barão da Serra Negra, domingo às 11 horas da manhã. Técnico Hélio dos Anjos não deu pistas do time que entra jogando, mas é provável que 2 modificações devem ocorrer no time que iniciou a partida contra o São Caetano. O Everton deve entrar na lateral direita na vaga de Luiz Felipe, que estava jogando improvisado, e Jefferson, que marcou 2 gols contra o São Caetano, na vitória de 2-1, deve ganhar a vaga do Dudu Ratamoto. A definição somente 1 hora antes do início da partida. A Ponte Preta emitiu ontem uma nota dizendo que em menos de 24 horas
a torcida da Macaca adquiriu todos os 1.500 ingressos colocados à venda para o jogo com o 15 de Piracicaba. O presidente Marco Antônio Berlim encaminhou pedido para uma carga adicional ainda ontem, mas não obteve sucesso. O motivo da recusa seria questões de segurança alegadas pela PM de Piracicaba. Os organizadores da partida, bem como a diretoria da Ponte, pedem ao torcedor que não vá ao estádio sem ingresso em mãos, porque não haverá venda no dia do jogo. Ponte Preta oficializou nesta quinta-feira a renovação do empréstimo de Matheus Jesus. O volante assinou até dezembro e estará liberado para jogar após o dia 5 de fevereiro. Matheus Jesus está emprestado pelo Corinthians, clube que possui vínculo até o final de 2023. Durante a 4ª rodada do Campeonato Paulista de 2022, no dia 5 de fevereiro, após uma partida contra o São Bernardo, o volante de 25 anos, naquela oportunidade, testou positivo para substâncias derivadas do estanozolol, um esteroide anabolizante que auxilia na diminuição de gordura e aumento de força. Essa substância é proibida em competições esportivas. Por isso, a punição na ocasião foi divulgada pela Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Assim, ele foi liberado para treinamentos a partir de outubro, mas para jogar somente a partir do dia 5 de fevereiro, quando vence, então, um total de 12 meses de punição. São as informações da Ponte Preta na Rádio Bandeirantes. Valeu, Batista, pelas informações da Ponte. O time não está definido para o jogo, evidentemente, de amanhã, contra o 15 em Piracicaba. A gente não sabe se o Hélio vai colocar, por exemplo, o Jefferson como titular. Por falarmos em Jefferson, vamos ouvi-lo. Tem entrevista, tem sonora do Jefferson, que fez um baita sucesso no jogo de meio de semana, na virada da Ponte contra o São Caetano. E agora a gente ouve o matador da Ponte, ou o novo matador. O Jé fala aqui na Band agora. Sempre procurei respeitar todos, né? Venho trabalhando muito para quando eu chegasse minha oportunidade poder aproveitar o bastante, né? Tenho referência, como já disse, tenho referência o Ronaldo, né? Mas estou aqui para fazer a minha história, para dar o meu melhor, né? E fazer história no clube, né? Na Ponte Preta, né? Que é a maior do interior. Para mim foi uma experiência muito nova, uma experiência boa, né? Pulei, como você diz aí, pulei 2 divisões. Mas só que continuo trabalhando forte, continuo me dedicando ao máximo. E para mim fazer sempre o que eu sempre quis fazer, né? Que é os gols, que é estar sempre presente nas áreas, por ali, esperando a bola, esperando a oportunidade chegar, para quando chegar, balançar a rede e fazer muitos gols. Você esperava uma estreia tão positiva? Falar pra você que foi, muito intenso, né? O jogo ali bastante pegado, gramado bastante molhado. No começo, assim, deu uma chuva enorme. Só que superação, né? Superamos tudo, né? Como se diz, a Ponte Preta é grande, lutamos até o último, se dedicamos até o último e ali no finalzinho nós conseguimos o empate e a virada. Trabalhando, né? Se dedicando ao máximo. Para esperar a oportunidade vir, como ela veio, para ter bastante chance e quando vir, aproveitar o máximo para poder empurrar a bola no gol. Já podemos escalar a Ponte Preta com o Jefferson, número 19, de titular, e se esse será seu número até o final do Paulistão? Como eu disse, né, essa referência eu deixo para o professor Hélio, que vem sempre trabalhando junto. Todo mundo sabe que a equipe é bastante qualificada, todo mundo trabalha muito bem, muito forte todos os dias. E nós deixamos para o professor Hélio, né? Que sabe de tudo, sabe o melhor para a equipe, sabe o melhor para a Ponte Preta. Venham trabalhando bem, venham trabalhando forte, para quando a oportunidade surgir, tá lá para fazer o gol, fazer minha parte. E sempre o melhor para a Ponte Preta, né? Muito legal, tá aí o Jefferson, que pode ser o titular, e se for, o Hélio tá certo. Eu começaria no banco, até para não deixar a coisa ficar maior do que ela já está, né?
Tecnicamente não discuto, mas eu acho que é sempre bom uma tranquilidade, né? Tranquilidade, fez um jogo, jogou no segundo tempo, está chegando agora, até para diminuir o peso de responsabilidade, porque centroavante é assim, meu irmão, se não fizer um gol por jogo, toda hora decidir, aí vem crítica, vem cobrança, e o rapaz está começando sua carreira agora, mas quem sabe disso, quem convive com o atleta é o técnico, e se estiver escalado, tá tudo certo, tá tudo beleza, e que a Ponte tenha muito sucesso amanhã contra o 15. Deixa eu mandar um abraço aqui para o José Medeiros, lá de Assis Chateaubriand, no Paraná, tá ouvindo, assistindo a gente lá pelo YouTube. Valeu, meu amigo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Temos o Gleger aí para falar da Ponte Preta, a Ponte que joga com o 15 amanhã. Fala, Gleger, bom dia para você. É isso aí, CH. Final de semana recheado aí de jogos com os times de Campinas. A Ponte que vai a Piracicaba enfrentar o 15 no Barão da Serra Negra. E olha que já foram vendidos todos os ingressos destinados à torcida da Ponte. Eu acho que é interessante isso, importante demais isso, né? O torcedor está do lado do time, está confiando, está apoiando. A gente tem informações de que a Ponte financeiramente está andando bem com os atletas e isso também é um ponto primordial para que a Macaca possa voltar aí à elite do futebol paulista. Então, confiança total, redobrada, para que a Macaca consiga a 3ª vitória consecutiva. Não é fácil, o campeonato muito disputado, o campeonato muito competitivo. E olha, CH, estou para dizer o seguinte, a Ponte, claro, vai para buscar os 3 pontos, mas o empate não seria um mau resultado, não. Está jogando fora de casa, está disputando aí um clássico do interior do futebol paulista e, sem dúvida nenhuma, o 15 é um dos favoritos também ao acesso. Sempre entrou, tem batido na trave aí nos últimos anos e enfrentar o 15 lá em Piracicaba é muito difícil e complicado. Expectativa de bom jogo, viu, CH? Expectativa de metal esfregando em metal e, claro e óbvio, que a Macaca consiga a sua 3ª vitória na Série A2 do Campeonato Paulista. Carlos Henrique. Valeu, Gleger. Só lembrando mais uma vez, se você não comprou o ingresso aqui em Campinas, ou pela internet, ou nas bilheterias do Majestoso, não vá a Piracicaba. Não compre ingresso da torcida do 15, porque vai sair confusão. Isso é um pedido da Ponte e um pedido da Polícia Militar de Piracicaba. Então, se você não tem ingresso, não vá a Piracicaba, porque você, da torcida visitante, não vai conseguir comprar ingresso. Então, fica um toque, uma sugestão para você que gosta da Ponte Preta, tá certo? Hora certa em Campinas? Pois não, eu confiro para você. 11h47 agora. Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Fernando Carlos Batista agora para falar o dia, sexta-feira, preparação. O Guarani joga contra o Ituano amanhã. É, meus amigos, não vai ser fácil não, não pense que vai ser fácil não, o Ituano é um time organizado. Tá retornando aqui na programação Carlos Batista agora para falar o boletim da sexta-feira, o boletim do Guarani. Fala, Batista. Alô, CH, Alô. Um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos falar do Guarani. O atacante Derek vai passar por exames nesta quinta-feira para saber se houve lesão muscular. O jogador que sofreu o pênalti convertido por Giovanni Augusto saiu de campo sentindo a posterior da coxa. Isso foi no finalzinho, antes do término do primeiro tempo da partida contra o Santos. Ele não deverá jogar diante do Ituano neste sábado às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, pela Série A1 do Campeonato Paulista. Se não reunir condições de jogo, o provável substituto é Nicolas Careca, que entrou no lugar do Derek e marcou o 2º gol da vitória contra o Peixe. Se não houver nenhum imprevisto aí de última hora, o time para enfrentar o Ituano terá Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho e Jamerson, Leandro Vilela, Richard Rios e Giovanni Augusto, Bruno José, Nicolas Careca e Bruninho. O retrospecto é favorável ao Bugre neste confronto. Foram 35 jogos ao longo da história, com 18 vitórias do Guarani, 10 derrotas, e ainda os times empataram 7 vezes.
Guarani marcou 49 gols e tomou 42. A última vez que o Guarani enfrentou o Ituano pelo Campeonato Paulista foi no dia 16 de fevereiro de 2022. Guarani perdeu em Itu pelo placar de 3-0. Esse também foi o placar em 2021 pelo Campeonato Paulista, jogando no estádio Brinco de Ouro. Guarani perdeu aquela partida para o Ituano, placar de 3-0. Pela Série B, nos 2 últimos jogos, o Bugre também foi derrotado. 2-0 em Campinas e 2-1 jogando em Itu na competição disputada o ano passado. O Guarani oficializou ontem à tarde a contratação do atacante Neilton. O jogador está regularizado, inscrito no Campeonato Paulista e já estará à disposição do técnico Mozart para o próximo jogo. Neilton, de 28 anos, foi revelado na base do Santos, estava no Coritiba e tem passagens por Santos. Além do Santos, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Vitória e Internacional. São as informações do Guarani na Rádio Bandeirantes. Tá para começar a entrevista coletiva de apresentação do Neilton lá no Brinco. Só que ela não começou ainda. Eu vou chamar o Gleger para falar do Guarani, que joga amanhã contra o Ituano, e vamos ver se no retorno a gente consegue piscar pelo menos um pedacinho da apresentação do Neilton no Guarani. Fala, Gleger! Bom, CH, o Guarani que vem de um bom resultado, né? Vem de uma vitória empolgante aí diante do Santos, trazendo novamente a confiança para os lados do Brinco de Ouro. E agora tem o problema da escalação do Derek, né? Que sentiu a posterior, mas o Nicolas Careca entrou muito bem, provavelmente deve ser mantido no time titular. Tem a possibilidade do Gênison também ser uma das opções. E assim, independente de que vai preparar o Mozart, eu acho que o Guarani tem tudo para vencer mais uma, para dar um salto importante na tabela. Campeonato Paulista você não pode vacilar, são poucas rodadas, né? Tiro curtíssimo e claro e óbvio que o objetivo do Guarani é se classificar para a próxima fase e aí depois, sim, o que vier é lucro. Mas eu estou confiante, eu acho que o Guarani, pelo que apresentou diante do Santos, né, naquela partida, digamos que difícil, mas que o Guarani a deixou fácil, e isso acontece muito dentro do jogo, quando você tem uma estrutura bem definida, quando você tem uma estratégia bem definida e o time consegue executar aquilo que foi treinado e aquilo que foi combinado no vestiário, as coisas acontecem. E sem dúvida nenhuma o Guarani fez um belíssimo jogo e eu estou com essa expectativa de que o Guarani consiga a sua segunda vitória no Campeonato Paulista, o Guarani que disputa a elite, a Série A1 do Paulistão. Carlos Henrique. Obrigado, Gleger. Obrigado aí pelas suas informações. O Batista falou do time, não está definido ainda. A tendência é que o Nicolas Careca comece a partida porque o Derek saiu machucado. Não acredito em recuperação até amanhã. Eu acho que, no mínimo, aí, o Derek, que começou como centroavante, não é um centroavante de ofício, mas tem atuado bem. Não saiu o gol dele ainda, mas já vai sair. Como o Nicolas Careca entrou muito bem e o Derek machucou, eu tenho a impressão, não tenho confirmação, é um achômetro, que o Nicolas Careca deve receber a oportunidade de ser titular. Tomara que ele aproveite. Lembrem-se que o ano passado ele teve várias oportunidades e não conseguiu dar uma sequência positiva, jogar bem, não é? Também tenho que observar que o jogador teve contusão, ficou aí 5, 6 meses com problema e isso atrapalhou. Retornou agora, recebeu uma outra oportunidade. Eu nem esperava que o Nicolas Careca permanecesse no Guarani. Ele permaneceu, recebeu mais uma oportunidade, entrou em campo agora no segundo tempo contra o Santos, fez um golaço e jogou muito bem. Então a tendência é que ele seja aproveitado como titular. Nas demais posições, não devemos ter maiores novidades. Voltou no meio campo o Richard Rios, deu uma outra dinâmica para o meio campo e eu acho que o Guarani vai mais ou menos com essa configuração. Como novidade de começo deve ter o Nicolas Careca. Jogão de bola, hein? E é claro, você acompanha tudo amanhã. Amanhã, super jornada esportiva. Desde as 9h30 da manhã, estaremos falando
de Ponte, 15 de Piracicaba, com Edu Pinheiro e grande elenco, todo o timaço na Bandeirantes. Aí termina o jogo da Ponte e já emenda o jogo do Guarani, que joga às 4 da tarde contra o Ituano e só vai terminar às 7h30 da noite. Serão quase 12 horas, 10 horas, um pouco mais, um pouco menos, não é, de transmissão. Muita bola rolando, então 11 da manhã tem 15 Ponte e às 4 da tarde tem Guarani e Ituano. Não deu tempo, né? Não começou. A coletiva do Neilton não começou, mas fica aqui um convite. Agora nos Donos da Bola, já ela vai começar e você acompanha pela tela da Band essa apresentação do Neilton, grande jogador contratado aí pelo Guarani. A coletiva vai começar já e você sai do YouTube, daqui a pouquinho, o programa termina meio-dia, aí você vai lá na tela da Band que com certeza você vai conseguir assistir a apresentação do Neilton, novo jogador do Guarani. Hora certa? Pois não. 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. A Caixa está fazendo 162 anos. E agora, junto com os brasileiros e brasileiras, vai escrever um novo capítulo dessa história. Com novas superações, novas conquistas, novos negócios, novas formas de seguir em frente. E para o novo ciclo, novos princípios. Caixa, 162 anos. Uma nova Caixa para um novo Brasil. Caixa, Brasil, União e Reconstrução. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana e na segunda-feira a gente volta com mais um Nossa Área, sempre às 11h30 da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7